Amém? Nessa noite eu quero falar com vocês sobre escolhas e consequências. Sobre escolhas e consequências. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, a partir do verso 40, ou somente o verso 40. Amém? E em... Amém? Essa é uma narrativa do encontro de Davi com Golias. Davi fez uma escolha. Davi desceu até a beira do riacho. E no meio de tantas pedras, Davi precisava escolher 5 pedras. E Davi então seleciona daquela multidão de pedras 5 pedras. E a característica das pedras era que eram pedras lisas. E eu quero dizer a você que a escolha de Davi definiu o futuro de Davi. A escolha de Davi definiu o futuro de Davi. Escolher significa manifestar uma determinada preferência. Escolhemos porque temos opções. Escolhemos por algo, escolhemos por alguém. Escolhemos o que nós escolhemos porque nós temos opção de escolha. Só escolhemos algo porque deixamos de escolher outra coisa. Parece óbvio isso, mas é necessário a gente começar a formatar o nosso pensamento para entender esta mensagem. Em se tratando de escolhas, nós então falamos de opções. Escolhemos o que escolhemos porque nós temos opção de escolha. Nós escolhemos porque temos opções. Quem não tem opção, não tem escolha. Quem não tem opção, não tem escolha. Você chega num lugar onde tem só sapato preto, do mesmo modelo, do mesmo número, e a pessoa pergunta para você: qual que você quer? Só tem preto, só tem esse modelo, só tem esse tamanho. Então não tem escolha, não tem opção. É isso aí que eu tenho, mais nada. Toda vez que nós pensamos em alguém que pode escolher, nós estamos pensando em alguém que tem opções diante de si. Isso é inerente ao ser humano. Fazer escolhas é a condição da liberdade do ser humano. Nós só podemos escolher pela liberdade que temos para fazer isso. Você está entendendo, amém? Robôs não fazem escolhas, porque robôs são programados para executarem tarefas. Robôs não fazem escolhas. Davi, ele escolheu no riacho 5 pedras lisas. E ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Para tudo na vida, nós precisamos de escolhas. Para um futuro profissional de alguém, vai ser a consequência da escolha que a pessoa faz hoje. O seu futuro profissional é decidido hoje, não amanhã. Por exemplo, nós escolhemos roupas. As roupas muitas vezes definem o estado da nossa alma. Quando estamos para cima, escolhemos roupas que demonstrem isso. Quando estamos num ambiente de tristeza, escolhemos roupas que demonstrem isso. Nós também escolhemos casa para morar, arquitetura de uma casa. Nós escolhemos emprego, nós escolhemos escola, nós escolhemos igreja, nós escolhemos companhias, nós escolhemos e escolhemos e escolhemos e escolhemos. Querido, escute uma coisa: tudo que você está vivendo hoje, tudo que eu estou vivendo hoje é consequência de escolha. Ou escolhas que eu fiz, ou escolhas que alguém fez por mim. Por exemplo, para que eu nascesse, meu pai e minha mãe escolheram ter um filho. E no ato da escolha deles, escolheram ter o filho mais bonito que eles pudessem ter. Sabe, ou nós estamos vivendo as consequências das nossas próprias escolhas, ou nós estamos vivendo as consequências das escolhas dos outros. Você está aqui? O texto nos diz que Davi escolheu 5 pedras que ele usaria na sua funda
na tiradeira, como algumas versões trazem. E ele escolheu 5 pedras que ele iria usar na hora de enfrentar o gigante Golias. Escute uma coisa, querido. Das escolhas dessas 5 pedras dependeria o sucesso de Davi. Não, pastor, mas foi Deus que matou o gigante. Mas matou como? Ah, mas foi com a espada. Espada de quem? De Golias. Mas quem usou a espada? Davi. Mas como Davi pegou a espada? Bom, daí ele jogou uma pedra no gigante. Tá, ele jogou uma pedra no gigante. Tá, e onde ele arrumou essa pedra? Ah, ele escolheu na beira do riacho. Você está aqui? Queridos, da escolha dessas 5 pedras dependeria o sucesso de Davi. Nós sabemos que Davi venceu em nome do Senhor, não há dúvida acerca disso. Mas nós sabemos que o instrumento que Deus usou para derrotar o gigante foi a pedra que Davi escolheu. Você está aqui, irmão? A pedra foi o instrumento que Deus usou. A pedra foi o instrumento que Deus usou. Diga comigo, a pedra foi o instrumento que Deus usou. E exatamente por isso, ela precisava ser muito bem escolhida. Davi teve o cuidado de escolher e examinar cada pedra e dizer: essa não, essa aqui também não, essa. Mas eu preciso de mais outras 4. E ele continuou a sua busca. Ele continuou a sua escolha. Se ele escolhesse mal, escute isso. Se ele escolhesse mal, isto poderia significar o seu fracasso, isto poderia significar a sua ruína, e isto poderia significar até mesmo a sua própria morte. Tamanho o poder das escolhas. Davi, ele se destacava pelas escolhas que ele fazia. Nós temos aprendido, irmãos, que as escolhas, elas podem tanto nos levar para a mesa do rei, como as escolhas que José fez, como também elas podem nos levar para o meio dos porcos, como as escolhas que o filho pródigo fez. Você está entendendo isso? Então escolhas podem nos colocar na mesa do rei, escolhas podem nos colocar no meio dos porcos, escolhas podem nos promover, escolhas podem nos arruinar. As escolhas, irmãos, elas não têm o poder de nos escravizar, mas as consequências das escolhas sim. As escolhas não têm o poder de nos escravizar, mas as consequências da escolha podem. Aí eu escolhi ter uma relação sexual aqui com a menina que eu encontrei. Sua escolha. Consequência: um filho nasceu. Não era esperado, não foi preparado, foi apenas uma aventura. Você está entendendo isso, amém? Queridos, Ló escolheu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. E a consequência da escolha foi que ele perdeu a sua esposa, perdeu os seus bens, e ele terminou bêbado numa caverna, tendo relações com as suas 2 filhas. Olha o que a escolha que ele fez foi boa. Campinas verdejantes, vou ficar muito próximo ali, já era rico. Mas olha a consequência da escolha errada. Ele perde a esposa, perde os bens, termina bêbado numa caverna, tendo relações com as próprias filhas. Queridos, escolher prejudicar alguém, por exemplo, não me escraviza. Eu posso escolher bater em alguém, posso escolher ferir alguém, porém a consequência dessa escolha pode trazer legalidade e maldição para mim. Eu vou dividir esse sermão aqui em 3 momentos, pelo menos. No primeiro momento eu vou falar das boas escolhas de Davi. No segundo momento eu quero trazer uma palavra sobre as escolhas mais importantes da vida. E no terceiro momento nós viremos à presença do Senhor. Amém? Pois bem, vejamos algumas escolhas que Davi fez na vida dele ao longo da sua história. Por exemplo, Davi, ele escolheu acreditar em si mesmo. Ele teve um momento que ele chega, o rei Saul coloca a armadura nele e ele diz: não, eu não vou usar essa armadura. Por quê? Porque ele escolhe acreditar naquilo que ele já tinha. Eu sou um pastor, meu negócio é jogar pedra mesmo. Eu não sei lutar com espada, eu não sei lutar com armadura. Então Davi escolheu acreditar em si mesmo. É uma boa escolha. Eu convido você nessa noite a escolher isso. Acredite em si mesmo, acredite naquilo que Deus está fazendo na sua vida.
Segunda escolha importante que Davi fez é que Davi escolheu acreditar nas pessoas. Quando Davi está fugindo do seu filho Absalão, Davi está cercado de gente que ele acolheu, que ele valorizou, que ele cuidou na época que ele estava fugindo de Saul. Gente que se reuniu a ele num lugar chamado Caverna de Adulão. Eram pessoas endividadas, eram pessoas problemáticas, eram pessoas que ninguém queria na sociedade, eram moradores ou pessoas de outros povos. No entanto, Davi acolhe cada um deles e transforma aquele monte de gente problemática num grande exército poderoso. Aleluia. Talvez você olhe para a sua célula e fale: meu Deus do céu, olha a minha célula. Olha a minha célula. Eu me lembro quando eu vim para essa igreja, ou melhor, quando encontrei os irmãos dessa igreja. Eu sempre conto isso, né? Não diminuindo meus irmãos, não é de forma pejorativa, mas como eu me senti. Então estou falando de mim, não estou falando deles. Mas quando eu encontrei pela primeira vez o irmão Ancioli e a irmã Lucinéia, que eram líderes, né? O irmão Ancioli era o vice-presidente, a irmã Lucinéia era a secretária da igreja na época. Eu encontrei com eles lá em Nova Venécia, depois de ter pregado lá no Pastor Silvio, na porta. Irmãos, eu encontrei o irmão Ancioli, que não conseguia falar, ele estava rouco no dia. Falava: pastor, eu queria falar, pastor. E a irmã Lucinéia tinha um problema nos olhos, né? Cadê a irmã? Está por aí? Cadê a irmã Lucinéia? Está aqui? Está por aqui? Não. A irmã Lucinéia tinha um problema nos olhos, então ela ficava assim, sabe, olhando assim, quase que não enxergando nada, e os olhos lacrimejando o tempo todo. Eu falei: meu Deus do céu. Eu fiquei imaginando assim, como será o resto da igreja? Se a liderança está desse jeito, imagina o restante, irmão. Só a graça. Então veja, mas Davi transforma um povo, irmãos, com problema, gente que a sociedade dizia assim: isso tudo é vaso, mas Davi trabalhou, eles se transformaram num grande exército. Quero dizer a você, querido, você é um treinador da sua célula, você é um Davi na sua célula. Escolha acreditar nas pessoas, escolha amar as pessoas. Esse é o segredo para nosso crescimento. Amém? Você está aqui? Eu quero até aproveitar e abrir um parênteses, mandar um abraço para o Denis nessa hora, porque ele fez uma atitude linda. Ele doou um rim dele para um irmão, abriu mão de um para o irmão, preferiu viver com um só. E ele está se recuperando da cirurgia. Até aqueles que puderem visitá-lo, orar por ele, faça isso, irmão. Que Deus abençoe a vida dele agora, se estiver me ouvindo, onde quer que ele esteja, em nome de Jesus. Davi escolheu acreditar nas pessoas. Eu escolhi acreditar em você. Eu escolhi acreditar na cidade de Boa Esperança. Eu escolhi acreditar naquilo que Deus está fazendo nesse lugar e vai fazer ainda mais. Aleluia. Davi também, irmãos, ele escolheu sofrer a se levantar contra o seu líder. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul diante dos olhos dele, mas ele se arrepende amargamente só por ter brincado, cortando um pedacinho das vestes de Saul. Ele chora amargamente e diz: como que eu posso fazer um negócio desse? Ele é ungido do Senhor. A coisa foi tão séria que o homem que trouxe a notícia para Davi, falando da morte do rei Saul, e esse homem trouxe todo orgulhoso, dizendo: eu vi quando Saul morreu, eu estava lá. Diz a Bíblia que Davi, depois que ele dá o recado, Davi chama um dos seus soldados e diz: matem esse homem. Mas por quê? Só porque ele deu a notícia? Não, porque ele estava tendo alegria pela morte de um rei. Tamanho o coração de Davi. Davi, ele fez essa escolha: sofrer a se levantar contra o seu líder. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, mas ele não fez. O que é que Davi também escolheu? Irmãos, Davi escolheu não ser vítima da sua história. Rejeitado, deixado no campo quando o profeta Samuel apareceu na casa de Jessé, seu pai. Abandonado, maltratado pelos seus irmãos mais velhos, desacreditado. Alguns historiadores dizem que Davi possivelmente poderia ser fruto de um adultério de Jessé. Talvez ele fosse um filho apenas do pai e não da mãe dos seus irmãos. No entanto, Davi escolheu não ser vítima da sua história. Você não vê em nenhum momento Davi dizendo: coitado de mim, eu sou um pobre coitado. Não, Davi escolheu não ser vítima da sua história. E Davi entendia que Deus estava no controle. Salmo 70 diz que Deus tirou Davi de trás das malhadas, das ovelhas, a última junta de ovelhas, e pôs Davi no trono. Aleluia. Davi também, irmãos, ele fez uma outra escolha. Ele escolheu ter o coração de Deus e não o seu coração. Davi sempre tributou as vitórias dele ao Senhor.
Sempre ele atribuiu a Deus as suas conquistas. Ele sempre reinou debaixo da orientação do Senhor. Não é à toa, irmãos, que quem vai a Jerusalém, como eu tive a oportunidade de ir no ano passado, chegando lá, você vai a Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Davi. Cidade de Davi. Praticamente 4.000 anos aproximadamente de história. Davi continua sendo reverenciado naquele lugar. Foi considerado o melhor rei que Israel teve. Na entrada, num ponto próximo ao templo, nós temos um grande monumento em honra a Davi. É uma imagem de Davi tocando a sua harpa, do rei Davi tocando a sua harpa. Porque Davi escolheu ter o coração de Deus. Então essa é a primeira parte do sermão. Se você e eu fizéssemos somente essas 5 escolhas, isso é o suficiente para nos fazer alguém vitorioso. Você está aqui? Amém? Mas a Bíblia diz que Davi escolheu 5 pedras dentre as milhares de pedras que estavam diante dele. Então, de uma forma a aplicar essa mensagem, eu passo então agora a segunda parte do sermão, onde eu quero selecionar como pedras as 5 escolhas que na minha ótica são as escolhas mais importantes da vida. Você pode dizer isso comigo? As escolhas mais importantes da vida. Primeira escolha mais importante da vida, meu irmão, é a quem ouvir. A quem ouvir. É a escolha mais importante da vida, uma das mais. Eu selecionei apenas 5, para mim são as mais importantes. Escolher a quem você vai ouvir. Diga comigo, a quem ouvir. Fala isso com vontade, irmão. Tu tá parecendo colegial. Um dia eu estava na escola, eu estava vendo lá, falei, nossa, o pessoal repete, não, irmão, fala com convicção, escolha, diga a quem ouvir. Agora é a igreja que eu pastorei, irmão, estava sentindo falta dela, viu? Diz a Bíblia que Golias, ele diz as mesmas palavras para o povo, e Davi escuta as mesmas palavras que ele estava dizendo há 40 dias, Golias diz no exato momento em que Davi chegou ao acampamento. Mas Davi, ao contrário do exército de Israel e até do rei Saul, Davi escolheu ouvir sobre a recompensa da sua vitória sobre o gigante. Ele escolheu ouvir. Davi não ouviu o gigante, Davi não ouviu seus irmãos, Davi não ouviu o rei Saul quando o rei falou que ele não poderia lutar contra Golias. Davi escolheu ouvir o Senhor. Davi ouviu a Deus. Eu considero essa escolha como uma escolha muito importante na nossa vida, sabe por quê? Porque se nós ouvimos pessoas ou conselhos errados, nós, irmãos, vamos arruinar a nossa vida. Quantas vezes, irmão, nós entramos num projeto, nós investimos nosso dinheiro, nós nos arruinamos e em seguida a gente diz, meu Deus, para que eu fui dar ouvidos a essa pessoa? Para que eu caí nessa? Como é que eu não prestei atenção? Ai meu Deus, para que eu fui dar ouvido para fulano? Você já disse isso alguma vez? Não levante a sua mão, por favor. Quantas vezes, irmãos, nós arruinamos a nossa vida porque ouvimos pessoas com conselhos errados. Larga esse aí, larga desse marido seu, o marido vale nada, quer saber disso, vamos curtir a vida. E depois a mulher se arrepende, como eu vi há um tempo atrás lá em Campos. Ela falou, meu Deus, se eu tivesse prestado atenção nas pessoas que queriam o meu bem falando isso, eu não teria entrado nessa de me separar. Agora eu estou aí sofrendo, não consigo dar certo com ninguém. Por quê? Porque eu não queria isso, mas eu acabei escolhendo. Foi o caminho que eu escolhi para mim. Escute, existem homens, irmãos, que se tornaram um fenômeno, um sucesso por causa que eles escolheram as pessoas certas para ouvirem. Porque para essas pessoas que foram um fenômeno, não faltou gente para dar conselho errado, não faltou gente para dizer coisas erradas. No entanto, eles fizeram uma escolha, escolheram pessoas certas para ouvirem. Escute isso. Veja o que eles ouviram de determinadas pessoas, que se eles parassem para prestar atenção naquilo que essas pessoas falaram, eles nunca teriam alcançado o sucesso. Por exemplo, vejamos alguns deles, preste atenção aqui. Alguém disse, você deveria desistir disso e dirigir caminhões. Sabe quem disse isso? O dono de uma casa de shows onde Elvis Presley começou a se apresentar.
Você não dá para coisa não, desiste desse negócio, vai dirigir caminhão. E depois se tornou o rei do rock. Você está aqui? Outra frase: bandas com guitarra estão fora de moda. Sabe quem disse isso? O diretor da gravadora, que recusou receber os Beatles para gravar na gravadora deles. Imagina a tristeza desse homem depois, hein? Outro: não é uma carreira promissora se dedicar a aprender artes marciais. Sabe quem disse isso? Um tio muito próximo de Bruce Lee. Outra: tudo que você começa, você nunca termina. Um pai a um filho, que logo depois se tornou pastor e veio para uma cidade chamada Boa Esperança. Escute, meu irmão, você precisa escolher a quem ouvir, porque pessoas vão dizer tudo o que elas quiserem, mas a escolha de ouvi-las é minha, é sua. Você está entendendo isso? Queridos, se esses homens ouvissem os conselhos que foram dados para eles lá atrás, nunca eles teriam alcançado sucesso na vida, nunca teriam sido fenômenos. Queridos, a escolha de Eva em parar e ouvir a serpente foi a causa da ruína da sua vida e a causa da ruína de toda a humanidade. O que a Bíblia fala, irmão, sobre quem ouvir? O Salmo 1 nos chama a atenção e diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda, que não direciona a sua vida de acordo com aquilo que os ímpios estão falando. O que os ímpios estão falando com você? Você é muito burro mesmo, hein? Fica dando dinheiro para pastor? O que os ímpios estão falando para você? Deixa de ser besta. Tem um monte de crente aí que bebe, você fica aí sem beber, fala, de ser besta, vamos embora. Tem muito crente que trai a mulher, eu conheço um monte de crente que faz isso, vamos embora. O que os ímpios estão falando para você? Que nada. Todo mundo vai para o céu, não precisa ir para a igreja não. O que os ímpios estão falando para você, meu irmão? Você é um trouxa, ser fiel à sua mulher, pai. Ela pode estar me traindo, eu vou logo adianto o processo e traio ela. O que os ímpios estão falando para você? Mas esse negócio de igreja não vai dar para nada não. Não vai te levar a futuro nenhum não. O que os ímpios estão falando para você? Você é besta, menina, fica guardando sua virgindade. Você é besta, muito idiota. Ninguém faz isso não. Você tem que experimentar porque é bom. O que os ímpios estão falando com você? O que os ímpios estão falando com você? Deixa eu te dar uma dica. Primeira dica: ouça quem de fato te ama. Ouça quem diz a verdade. Escute uma coisa: quem te ama não vai se preocupar com os seus sentimentos apenas. Quem te ama vai se preocupar com a sua vida. Quantas vezes você já ficou irado porque alguém falou algo muito sério com você, muito duro, e você não queria ouvir? Talvez o teu pai, a tua própria mãe, porque eles te amam de verdade. Escute uma coisa: quantas vezes teus pastores, teus líderes disseram coisas para você que naquele momento feriu os teus sentimentos, mas foi exatamente aquilo que te livrou da morte, que te livrou da destruição, que te livrou do pecado, que te livrou até do inferno. Quem te ama não está preocupado apenas com os seus sentimentos. Quem te ama está preocupado com a sua vida, e sua vida é maior do que os seus sentimentos. Posso ouvir um amém? Citando o pastor Tiago Brunet em seu livro Atualize, ele diz o seguinte: somente 3 tipos de pessoas estão habilitadas a darem conselhos para você. Anote aí. Primeiro, pessoas estão habilitadas a nos dar conselho. Primeiro, quem ama você. Essa pessoa está habilitada a te dar conselho. Segundo, quem tem mais experiência do que você naquele assunto. Porque tem gente que tem experiência num assunto, mas não tem no outro. Tem gente que tem experiência, por exemplo, sobre casamento, mas não tem experiência sobre montar uma empresa. Então a gente precisa filtrar. Então, segundo é quem tem mais experiência do que você. Terceiro, quem é especialista no assunto que você quer conselho. Quem é especialista no assunto que você quer conselho. Tem gente que quer pegar conselho espiritual com uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. Pode isso, Arnaldo?
Não pode. A regra é clara. Como eu vou ouvir? Spurgeon disse, como eu vou ouvir uma pessoa que não ouve a Deus? Tem gente, irmão, que uma mulher casada que quer pegar conselho. Está passando uma crise no casamento, ela está pensando, separo ou não separo. É uma mulher casada, vai buscar muitas vezes conselho com uma pessoa que divorciou e está curtindo a vida doidado. Porque tem pessoas que divorciam, mas estão mantendo a vida santa, buscando a Deus, consertando a sua vida. Mas tem pessoa que vai para o forró, né? Nada contra o forró, entendeu? Vai curtir a balada. E aí, vão comigo, boba. Ela já está sem companhia, querido. Querida, ela já está sem companhia para o forró, ela quer levar você com ela. Você está aqui? Segunda escolha mais importante da vida. A primeira qual é? A quem ouvir. Segunda escolha mais importante da vida. Com quem andar. Oh, meu Deus. E aqui eu não vou poupar, irmãos, as frases filosóficas do meu velho pai. A segunda escolha mais importante da vida é escolher com quem andar. A Bíblia diz que Davi escolheu ter alianças com pessoas leais. Ele escolheu, por exemplo, Jonatas para seu amigo. Davi escolheu homens que ninguém acreditava neles, mas que eram pessoas leais para serem o seu exército, os 30 valentes de Davi. Davi fez escolha de ter aliança com pessoas leais. Jesus, irmãos, ele escolheu os 12 para serem seus discípulos, no meio de tantos outros, por isso que foi escolha. Dentre tantos discípulos que seguiam Jesus, Jesus orou, buscou o Senhor, buscou o Pai para escolher 12 dentre eles. E a Bíblia diz com clareza, Jesus ora a noite inteira, e Lucas 6,13 então vai dizer, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Quantos? 12 não, todos. Chamou todos. E escolheu 12 dentre eles, do meio deles. Jesus escolhe 12 no meio deles e dá para eles o título, o nome de apóstolos. Você está aqui? Amém? Porque às vezes a gente pensa, não, Jesus só tinha os 12. Não, irmão, ele tinha gente demais seguindo. Mas no meio daquela multidão ele vai orar, ele vai buscar o Pai. E ele desce do monte, encontra aqueles discípulos, chama para perto e diz, agora eu vou escolher 12 para estar comigo. Deixa eu te falar uma coisa, segredo aqui básico. Ore muito antes de escolher a sua liderança. Ore muito antes de escolher quem vai andar com você no seu ministério, na sua célula. Ore muito antes, na hora de escolher seus líderes. Escolher, irmãos, com quem andar, eu chamo da escolha das amizades. Papai dizia, passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Ele dizia que quem se mistura com porco, farelo come. Papai dizia o seguinte, olha, você está na rua, na esquina, determinado horário, junto com pessoas que fazem coisas ilegais, coisas erradas, e a polícia bater, você está pensando. Aí papai tinha uma frase que dizia assim, até você provar que urubu não é pássaro de gaiola, você já apanhou muito, meu filho. Urubu não é pássaro de gaiola. Filosofia pura. Você já apanhou muito, meu filho. E outra, ainda vai apanhar de mim ainda. Eu falei, ota, já não chega. Você está entendendo isso, amém? Escolher com quem você vai andar, irmão. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Quando ele escolheu sair de casa, quando ele escolheu abandonar seu pai, quando ele escolheu amigos para ele que só queriam saber de gastar o dinheiro dele nas bebedeiras, na prostituição. Não foi isso que o filho pródigo escolheu? A Bíblia diz que chegou um determinado momento que a consequência das escolhas daquele menino foi, perdeu todo o dinheiro, perdeu tudo, e agora ele estava sozinho, doido para comer comida de porco. Talvez para você não é uma coisa muito assim anormal, mas deixa eu falar uma coisa, para o judeu sim, sabe por quê? Primeiro, o judeu não cria porco, porque porco é considerado animal imundo. Segundo, além de judeu não criar porco, jamais judeu chega perto de um porco. Isso é profanação. Então para esse menino estar cuidando de porcos é porque não tinha nenhuma outra opção. Ou era isso, ou era a morte. E ele preferiu isso. Tamanha humilhação. Irmão, quanta gente vai presa por andar com pessoas de conduta ilegal. Não, a pessoa inocente, não sei, meu irmão, fica aquela confusão no pensamento da sociedade. Mas é tão inocente, mas está andando com fulano, vive na casa de fulano. E é simples, a gente observa na sociedade o tempo todo, uma mulher assim,
honesta, correta, que cuida do seu marido, quando começa a se associar com amizades erradas, irmãos, essa mulher vai mudando o comportamento, muda a forma de vestir, muda a forma de tratar o seu marido, muda a forma de tratar os seus filhos, até que, pum, desaparece. Sai, vai embora atrás de uma aventura. E diz, meu Deus, como fulana fez isso? Mas desde as amizades, a coisa estava sendo formada. Você está entendendo isso, amém? Queridos, mais uma vez o Salmo 1 nos direciona. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que quer dizer isso? Ele não para. Se deter é parar. Se deter é parar no caminho. É seguir uma trilha que os pecadores estão trilhando. Ele vai junto. Diz a Bíblia que bem-aventurado o homem que não faz isso e que não se assenta. Se assentar na roda dos escarnecedores é simplesmente se entregar. Porque quando alguém se assenta, ele agora faz parte daquele convívio. Escolher, irmãos, com quem a gente vai andar faz toda a diferença. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa escolher quem te leva para cima, porque a vida já te leva para baixo facilmente. Escolha gente que te leva para cima, irmão. Escolha gente que te leva para mais perto de Deus. Escolha gente que vai se aproximar de Deus. Menina querida, linda donzela, escolha um rapaz que vai te levar para perto de Deus, porque para o mundo a vida já leva. Você está aqui? Terceira escolha mais importante da vida. Qual é a primeira? A quem? Segunda, com quem andar. Terceira, irmão, com quem casar. Essa aqui é a escolha mais importante. Escute o que eu vou te falar aqui, irmão. Essa escolha, se for feita errada, ela vai trazer consequências até mesmo eternas. Eternas. Pessoas vão para o inferno por escolherem errado. Como assim, pastor? Estou entendendo. Escolhe uma pessoa para casar de forma errada. Acontece brigas, discussões, mata aquela pessoa. Olha o homicídio. Olha a prisão. Olha o inferno. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Essa escolha, se ela é feita errada, ela vai arruinar a vida de muita gente. Não é só da pessoa que escolheu, mas arruina a vida dos filhos, arruina a vida dos parentes, arruina a vida até de uma sociedade. Escute isso. Essa escolha que, se for feita errada, irmãos, ela também destrói ministérios. Pastores estão perdendo ministérios por terem feito escolhas erradas. Eu tenho muitos amigos pastores que se divorciaram por causa das escolhas que fizeram na época do seminário. Tem um amigo muito especial, homem de Deus, missionário. Belo dia ele está andando na rua com a esposa fala, espera um cadinho que eu vou ali. Ela entra num cartório e chega no cartório, já entrega a documentação toda, e ela fala assim, vai lá no cartório, volta e diz para ele, vai lá no cartório e assina, porque eu estou me separando de você agora. Que brincadeira é essa? Não estou brincando, eu não quero mais saber de você, eu quero curtir a vida. Escolhas, irmãos. E essa é uma escolha que, se for feita errada, destrói ministérios, destrói pessoas, destrói igrejas, destrói futuros. Quantos pastores, irmãos, têm a família destruída e a igreja vai junto no pacote? Em todo tempo vocês precisam glorificar Deus pela família pastoral que vocês têm, pela pastora que vocês têm. Em todo tempo, meus irmãos, porque a coisa está feia, irmãos. Você não precisa ir muito longe para saber que tem líderes que saem e fogem com ovelhas. A coisa está feia, irmão. E às vezes a gente diz, não, por isso, por aquilo, irmãos. Às vezes está lá atrás na escolha. Você está aqui? Irmão, escolha bem a pessoa que vai estar ao seu lado por toda a vida. Escolha com quem você vai casar. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é até que a morte os separe. Quem quer viver muito aqui, irmão? Eu quero. Então, já pensou quem vai estar do teu lado esse tempo todo? Você está aqui? Escolha bem, irmão. Eu quero aqui bater um aplauso, uma palma, né? Ou várias palmas. Não bata comigo não, porque você não sabe nem para quem você está batendo, né? Então deixa só eu bater, porque eu sei para quem eu estou batendo. Eu quero bater palma aqui por aqueles meninos e meninas que estão se guardando, esperando. Talvez você já tenha 20 anos, 30 anos, até 40, mas fala assim, poxa, ainda não veio a pessoa. Não tem problema não, continua escolhendo. Você acha que Davi levou quanto tempo para escolher 5 pedras lá, irmão? Um tempão, irmão. Ele olhava uma pedra e disse, essa aqui não.
Nossa, essa aqui está até bonitinha, está atraente essa pedra aqui, mas não, isso aqui vai dar certo. Se guarde, porque Deus tem o melhor para você. Amém? Só não escolha como quem escolhe comida. Não gosto de tomate. Ai, pimentão. Frescura não, viu? A escolha, irmãos, de com quem nós vamos nos casar, começa quando nós escolhemos com quem nós vamos namorar. O problema é que as pessoas não pensam nisso. Elas acham assim, não vou namorar porque eu quero namorar. Ei, se você é um cristão genuíno, verdadeiro, com quem você namora, já está apontando para quem você, ou com quem você vai casar. Você está aqui? E aí, irmãos, a chapa esquenta. Tem gente que, quando está namorando, resolve comer da fruta antes da hora, se é que você me entende. Para poupar as nossas crianças aqui. As crianças dizem, pastor, isso aí já sei. E eu aqui, né? O resultado, irmão, é que quando acaba de comer a fruta, o indivíduo se vê obrigado a casar. Aí isso então acaba vindo uma gravidez que não foi projetada. Então acaba também vindo um endividamento que não foi imaginado. Porque a fralda está cara, irmão. O aluguel está alto, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Fazer boas escolhas é o mesmo que saber escolher. Saber escolher. Pastor, o que você está falando? Diga comigo, saber escolher é igual a fazer boas escolhas. Saber escolher. Saber, sabedoria. Quem faz escolhas precisa ter sabedoria. Para fazermos, irmãos, boas escolhas, nós precisamos de sabedoria. Se eu te falar uma coisa, e um sábio, diga comigo, um sábio nunca escolhe por suas emoções, pois ele bem sabe que as emoções não são um alicerce seguro para se construir algo duradouro. Escolho porque eu estou sentindo, pastor, estou sentindo. É o que acontece com as nossas irmãs quando escolhem um sapato na vitrine, um vestido na vitrine. Elas estão sentindo, mas quando chega o final do mês, o sentimento muda. Que eu fui comprar esse negócio, meu Deus? E agora? E agora, José? Escuta uma coisa, querido. Olhe para mim. Pastor, esse sermão é para mim. Eu fiz uma escolha errada e agora? E já olhou de lado para a mulher desse culto que eu já vi. E a mulher também, bobo ele, não sabendo que ela já olhou de lado para ele e disse, onde eu fui amarrar meu jegue? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você já fez essa escolha e até julgue que essa escolha foi equivocada, olhe para mim. Se você fez essa escolha e julgue que essa escolha foi equivocada, eu preciso te dizer uma coisa. Quem já escolheu com quem casar, não escolhe separar. Quem já escolheu com quem casar, não escolhe separar. Então, para você que ainda não casou, meu querido, glória a Jesus. Dá tempo ainda, irmã. Dá tempo você dar um bico nesse cidadão. Você se livrar dos laços do passarinheiro. Olha aí Deus falando aí, ó. Tem muita gente, irmão, que diz assim, eu escolhi errado. E o que começa errado, acaba errado. Né, pastor? Teve um que falou isso no gabinete, irmão. Aí eu cocei assim, ó. Quando você vê o pastor coçar assim, irmão, o negócio está ficando tenso. Pastor, eu escolhi errado, pastor. Meu casamento foi lá na igreja tal, e foi desse jeito, e foi assim. Pastor, e já tinha engravidado, já tinha comido a fruta já, e tinha feito até o suco da fruta e tal, né? Pastor, eu escolhi errado. E o que começa errado, termina errado, né, pastor? Então eu vou separar. A gente abre um sorriso, né? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Para quem diz isso, eu sempre digo o seguinte: não se conserta escolhas erradas com outras escolhas erradas. Não se conserta escolhas erradas com outras escolhas erradas. Quarta escolha mais importante da vida. Qual é a primeira? A quem? Segunda, com quem? Terceira,
com quem casar. Quarta escolha: não pecar. Infelizmente, irmãos, essa escolha Davi não fez. Quando viu Batseba, Davi escolheu pecar. E ele pecou com Batseba. E ele pecou quando organizou a morte do marido dela, Urias. E quando eu penso na escolha de não pecar, eu preciso dizer algo. Nesse caso, irmão, esse ponto é somente para os salvos. Como assim, pastor? Porque é o seguinte, lembra que eu comecei esse sermão falando que quem escolhe, escolhe porque tem opção. Quem não é salvo, não tem opção. Você só come a 100, a 100, a 100, a 100. Não tem uma picanha lá chegando na tua casa. Não tem uma alcatra chegando na tua casa. Você não tem opção, você só vai comer a 100. Uma pessoa que não é salva, ela não tem opção. Ela só vai pecar. Tudo que ela faz é pecar. Ela peca nos seus pensamentos, ela peca nos seus sentimentos, ela peca no seu coração, ela peca nas suas palavras, ela peca nas suas atitudes, ela peca sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Não pecar, irmãos, é uma escolha que está só reservada para quem é salvo. E por quê? Porque quem não é salvo não tem escolha. Por quê? Porque não tem opções. Como que alguém nas trevas tem opção? Mas agora quando você conhece a luz, você tem opção de continuar na luz ou ir para as trevas. Quantos estão entendendo essa palavra? Veja só, irmãos. Quem não é salvo vive na prática do pecado. A Bíblia diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Veja, como é que alguém procede de Deus e procede do diabo? Não pode. Ou você procede de Deus ou você procede do diabo. Então a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, que vive praticando o pecado, isso aqui é hábito, isso aqui é vida, isso aqui é convívio, então essa pessoa pertence ao diabo. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a Bíblia. Tem gente que fala assim: não, pastor, eu não era uma pessoa ruim não, antes de me converter não. Eu queria saber como é que uma pessoa que pertence ao diabo não é uma pessoa ruim. Me ajuda? Deu pane, travou. Sabe quando trava o Windows? Travou, irmão. Como é que uma pessoa que procede do diabo é uma pessoa boa? A meu respeito, que você talvez se ofenda se eu falar de você, eu vou falar de mim, irmão. Até os 20 anos de idade, irmãos, eu não prestava, e ponto. Eu pertencia ao diabo, sim. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca cheirei pó, nunca fumei maconha. Mas uma vida sem Deus é uma vida na mão do diabo, e ponto. Não interessa, irmão. Qual é o nível do pecado? Pecado é pecado. É igual defunto, não é verdade, irmão? Jesus ressuscitou 3 pessoas quando esteve nessa terra. O filho da viúva de Naim, que estava fresquinho, no máximo um dia, estava indo embora. A filha de Jairo, que tinha acabado de morrer, tinha poucas horas. E Lázaro, que já tinha 4 dias. Pergunto eu para você, irmão. 3 mortos. Todos os 3 defuntos. Qual a diferença de um para o outro? Nenhuma, irmão. Todos são defuntos. Todos são defuntos. Todos estão mortos. Um morreu há 1 hora, mas está morto. Outro morreu há 4 dias, continua morto, né? O outro morreu há 1 dia, está morto. Você está entendendo isso, amém? A questão é o seguinte, irmão. Ainda mais nos dias de hoje. Quando você vai em velório, tem morto, está tão maquiado, que você fica com medo até de falar com ele e responder com você. Não é verdade? Ele parece que ele está mais vivo que você, irmão. Só que eu te falo uma coisa, irmão. A maquiagem não torna um morto vivo. Só melhora a aparência. Tem muita gente praticando o pecado, morto há 1 dia, morto há 1 hora, morto há 4 dias. A única diferença mesmo é o mau cheiro, né? Mas cheira mal do mesmo jeito. E aí usa alguma maquiagem para disfarçar. Você está entendendo isso, amém? Diz a Bíblia assim: todo aquele, diga comigo, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Diga mais uma vez: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ora, esse não pode viver pecando. Diga: não pode. Por quê? É nascido de Deus. E aí surge um temor no meu coração. Se uma pessoa que é salva se envolve com o pecado, é porque essa pessoa escolheu pecar.
Ela não pode dizer, eu não tinha opção, foi mais forte do que eu não sabia o que eu ia fazer. Foi muito complicado, pastor. Se eu estivesse na minha situação, eu só faria o mesmo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olhe para mim. Jesus esteve na sua situação e Ele não fez o mesmo. Jesus esteve em todas as situações de tentação, de mulheres, de dinheiro, de prazeres, de orgulho, de ódio, mas Ele escolheu Deus. Ele escolheu Deus. Você está aqui? Por exemplo, irmãos, tem pessoas que gostam de trazer o problema que está lá para dentro de casa. Há pessoas que escolhem trazer problemas que estão longe para perto. Por exemplo, Davi e Batseba. O problema estava longe de Davi, Davi trouxe para perto dele. O pecado estava lá do outro lado, irmão. Tinha algumas casas ainda entre eles. Mas Davi resolve chamar um criado e ele faz uma seguinte escolha. Vira para o criado dele e diz, vai lá e traga aquela mulher para mim. Olha a escolha que ele fez. Se Davi tivesse chamado um outro criado que fosse íntegro, aquele criado ia falar assim, ô rei, peraí rei, você é o rei, está errado. Ainda que se me mate, você está errado. Mas o criado foi um criado omisso. Cuidado, querido. Às vezes você escolhe até dentro das igrejas pessoas que você vai andar, mas que não tem integridade ainda. O caráter não está formado. E você vai contar, não, eu estou quase fazendo uma coisa errada. Vamos embora, vamos fazer junto. Você está entendendo isso, amém? Esse é aquele culto que você fala assim, acaba logo essa mensagem, Senhor, acaba logo essa mensagem, Senhor. O problema estava longe, Ele trouxe para perto. O pecado estava longe, mas a pessoa quer passar perto, irmão. O pecado está longe, a pessoa quer passar perto. Tanto lugar para passar, mas tem que passar ali. Tem gente que é assim. Tanto carro para entrar e vai entrar sozinha no carro com o homem, sozinho. Tanta carona para você dar, bota no banco de trás, irmão. Não, bota do seu lado. E quando senta o vestido sobe. Jesus não pode. É mais forte do que eu. Você está entendendo, irmão? Tiago diz que o pecado começa dentro de nós, não fora de nós. Começa com os nossos maus desejos, que a gente dá vazão para eles, e eles concebem dando origem ao pecado. E o pecado, uma vez gerado, quando ele é praticado, então vira morte. Consequência, porque o salário do pecado é morte. Irmão, às vezes o problema está lá do outro lado da rua e a pessoa resolve ir naquela direção. Passa na casa de alguém, a pessoa está sozinha, eu vou entrar. E a outra abre a porta, está sozinha, ainda abre a porta para o outro entrar. Você está entendendo isso, amém? A mulher está tranquila em casa, né? Relax. E o homem casado resolve lhe mandar mensagens pelo WhatsApp. Oi, tudo bem? Bota a carinha, bota o coração. E aí começa com boa noite, até virar troca de nudes na madrugada. Queridos, a questão é que o salário do pecado é a morte. Quem escolhe o pecado está escolhendo a morte, mesmo sem o saber. Você está aqui? Talvez alguém diga aqui para mim, mas pastor, é o lugar que eu estou vivendo, é a minha casa, é meu casamento. Ei, escute, não é o lugar, porque Jesus venceu no deserto e Adão perdeu no paraíso. Veja, não é o lugar, mas são as escolhas que você faz. Não é o lugar. Observe que o problema não está no lugar, mas nas nossas escolhas. Pastor Tiago Brunet, eu quero citá-lo mais uma vez, ele diz o seguinte: erro, diga comigo, erro se comete uma vez. A segunda vez é uma decisão. Eu posso dar uma topada numa pedra, um erro, mas a segunda vez é uma decisão. Por quê, pastor? Porque eu não tirei a pedra, porque eu não olhei para o chão, porque eu não prestei atenção. Então eu decidi dar uma segunda topada. O mundo diz que a segunda vez já é burrice, né? Então vamos classificar como uma decisão burra, então, pronto. Para satisfazer aí, né, ambos os times. Última escolha importante, irmão. E eu considero essa a mais importante escolha de todas. E essa você deve dar uma chacoalhada no teu irmão para ele acordar, porque é a última e tem que estar atento mesmo. Porque se perder essa aqui, perde tudo. A última escolha importante da vida e a mais importante de todas é escolher seguir Jesus.
Aleluia. Essa é a mais importante escolha da vida. Essa escolha é tão importante, irmãos, que ela tem o poder de mexer não apenas com o meu futuro na terra, mas com o meu futuro depois da terra. Por isso que ela é a mais importante de todas. Essa é a resposta positiva para a seguinte pergunta: aonde você vai passar a sua eternidade? Aí talvez você diga, eu tenho certeza que é no céu, então eu quero dar uma aqui de Silvio Santos. Você está certo disso? Posso perguntar? Vale 1 milhão. Ou você vai ganhar 1 milhão e vai embora para casa pelado, sem nada. Preste muita atenção, não brinca com isso, leva isso a sério. Seguir Jesus, irmãos, é a melhor e a mais importante escolha de todas, porque essa escolha, quando ela é feita aqui na terra, enquanto ainda se vive, é uma escolha que não só afeta a nossa vida aqui, mas afeta também a nossa vida além da terra. Essa escolha vai até a eternidade. Seguir Jesus nos fará ouvir a sua voz. Seguir Jesus nos fará andar com Ele e andar com pessoas que genuinamente andam com Ele. Seguir Jesus vai nos direcionar para relacionamentos abençoados, para namoros abençoados, para casamentos abençoados. Seguir Jesus nos levará a fazer boas escolhas que nos tornem homens e mulheres prósperos em todos os sentidos da vida. Seguir Jesus nos dará casamentos prósperos e duradouros, porque nos levará a fazer boas escolhas. Seguir Jesus nos encherá de sabedoria, saber escolher. Seguir Jesus nos livrará do jugo do pecado. Seguir Jesus, irmão, tem muita gente que escolhe seguir Jesus, e eu tenho certeza absoluta que eu estou pregando para algumas delas nessa noite. Muita gente que escolhe seguir Jesus, mas no padrão de Pedro. Qual foi o padrão de Pedro de seguir Jesus? Faz por um instante, faz à distância. Muita gente está seguindo Jesus dessa maneira. Diz a Bíblia, mas Pedro o seguia Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Vai ver naquilo que vai dar. Qual foi o resultado, irmão, quando Pedro seguiu Jesus à distância? Fala pro teuzinho, é porque o resultado foi porque Pedro negou Jesus. O resultado foi Pedro negando Jesus. Então, com isso eu quero dizer uma frase: quem segue Jesus de longe acaba negando Jesus. Se você é uma pessoa que só vem à igreja e volta para casa, irmão, eu duvido da tua fé também. Se você não se envolve com aquilo que a tua igreja está fazendo, com aquilo que Jesus está fazendo, se você não tem a paixão de estar aos pés dele, se você não se envolve com tudo aquilo que Deus está oferecendo para você, eu começo a duvidar da tua fé, meu irmão. Por causa da Bíblia. Porque a Bíblia diz que quem se converte, ele tem prazer nas coisas de Deus. Não tem mais prazer no pecado. Jesus diz que quem se achega a Ele não espalha. Quem se ajunta a Ele não fica longe. Você está aqui? Irmão, seguir Jesus vai fazer com que nossa vida realmente tenha sentido. É a mais importante a escolha de todas. Eu me arrependo de uma coisa, no que diz respeito a seguir Jesus. Porque eu não o segui antes. Porque eu esperei até os 20 anos para fazer isso. Tive a oportunidade aos 14, joguei fora. Joguei fora 6 anos de uma decisão. Da melhor escolha de todas. Eu teria poupado a mim mesmo e a minha alma e as minhas memórias de ter me envolvido com tanto pecado. E até poupado pessoas. Essa é uma noite, irmãos, para a gente se ajustar diante de Deus. Essa é uma noite onde a gente precisa verificar as escolhas que nós estamos fazendo. Talvez você está hoje escolhendo mudar de cidade. Você está escolhendo deixar a esposa, deixar o marido. Você está escolhendo fazer um determinado investimento, mas nem orou. Deus não direcionou, não consultou os seus líderes, os seus irmãos. Não estou falando para você consultar, para eles determinarem não, mas para serem conselheiros e te ajudar a filtrar. Porque às vezes, irmão, a gente está tão envolvido emocionalmente que a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas a gente está fazendo errado. Então a gente precisa de alguém que, sabe, que vai ser neutro com a gente, que vai dizer o que a Bíblia diz.
Ó, a Bíblia está dizendo isso, irmão. A Bíblia está dizendo aquilo. É uma noite de nós revermos, irmãos, as escolhas que nós já fizemos. É uma noite também para a gente fazer novas e boas escolhas. É uma noite para a gente escolher, irmão, ser fiel ao Senhor. É uma noite para a gente escolher amar as pessoas, ouvir as pessoas certas, andar com aqueles que vão nos levar para cima. É uma noite, irmãos, para a gente escolher não andar com aqueles que vão nos levar para baixo. Ou talvez até romper relacionamentos assim. Gente está puxando a gente para baixo. É uma noite também para a gente escolher não pecar. É uma noite para a gente pedir a Deus um direcionamento para a gente escolher com quem a gente vai casar. É uma noite para a gente, pedir um direcionamento a Deus, para Deus nos direcionar sobre aqueles, né, que ainda estão namorando. Perguntar para Deus: Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo? Irmãos, essa é uma noite para a gente dizer para Deus assim: Senhor, eu fiz tanta escolha errada e eu estou colhendo tanta coisa das escolhas que eu fiz. Eu preciso te dar uma dica. A colheita vai acabar, mas não espere acabar a colheita para plantar uma coisa nova. A terra que você está é uma terra que admite 2, 3, 4, 5, 10 mil culturas. Enquanto você está colhendo a coisa ruim, da consequência da escolha errada, plante coisas novas. Você está colhendo da sua infidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas? Então comece hoje a dizimar e ofertar. Você está entendendo isso, amém? Porque essa colheita vai ter que passar. Agora, se você não plantar nada, irmão, você vai continuar colhendo, só coisa ruim. E ainda não escolheu seguir Jesus, hoje é a noite para essa decisão. Hoje é a noite para essa escolha, a mais importante de todas as escolhas. Porque Jesus, Ele escolheu te amar. Jesus, Ele escolheu acreditar em você. Jesus escolheu morrer em seu lugar. Jesus escolheu sofrer a ser desleal ao seu Pai. Jesus escolheu acreditar que o Pai era com ele. Davi é uma figura de Jesus. Jesus escolheu não ter coração, mas ter o coração do Pai.